Diferentemente de todos os mortais, Jesus Cristo, o Deus encarnado, venceu a morte e 3 dias depois ele ressuscitou. Sim, o nosso assunto hoje é ressurreição. A ressurreição de Jesus que se deu num domingo. Mas antes que eu fale sobre a ressurreição de Jesus que se deu neste glorioso domingo, permita-me falar a você e a todos aqueles que me ouvem sobre o sábado, esse dia que antecedeu o grande dia da ressurreição. Jesus estava morto, Jesus estava sepultado. E ele que protagonizou todos os eventos narrados nos evangelhos, neste momento, neste sábado, ele não é o personagem principal. Na sua morte, Jesus se permitiu, ainda que por alguns momentos, desempenhar um papel de coadjuvante na história. Neste momento, neste sábado, nós vamos olhar para uma outra pessoa, nós vamos lembrar de uma outra pessoa. Nós vamos nos lembrar de um amigo de Jesus, João, o chamado apóstolo amado. Como estará João, esse discípulo amado, fiel, a quem Jesus havia incumbido de cuidar da sua própria mãe? Como será que estava o seu coração? Poderia ter havido coisa pior na vida de João do que a morte de Jesus? Haveria uma tragédia ainda maior do que essa? Devemos nos lembrar que há 3 anos João apostou todas as suas fichas naquele carpinteiro cheio de carisma. João largou tudo, deixou a sua vida para trás e simplesmente seguiu a Jesus. Por 3 anos João andou com Jesus bem de perto e foi testemunha bem próxima, ocular, desses que foram os principais fatos relacionados à vida de Jesus. Como estaria o seu coração? Para João, no começo da semana que antecedeu, ele participou de uma calorosa recepção ao entrar com Jesus e seus amigos na cidade de Jerusalém. E agora? Na cabeça de João está a se perguntar como foi que tudo mudou tão rápido. As pessoas que o haviam chamado de rei no domingo passado pediram a sua morte, vibraram com a sua morte na sexta-feira seguinte. Que tragédia! Poderia haver tragédia maior? Lembre-se, é sábado. E João não sabia o que eu e você já sabemos. Que Jesus não permaneceria morto, que dentro de mais algumas horas o túmulo se esvaziaria. O próprio João declarou, tempos depois, num dos seus escritos, da seguinte maneira: eles, fazendo referência também a ele, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. Naquele sábado que antecedeu o domingo de Páscoa, João era um homem sem rumo. O que é que nós sabemos daquele sábado? Sabemos muito pouco, mas uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza, mas não resta dúvidas de que João, o amigo leal e fiel, decidiu ficar em Jerusalém. Ele poderia ter se retirado de lá. Seu amigo estava morto, seu amigo estava sepultado, e juntamente com o seu amigo estavam sepultados seus sonhos e o que não dirá também do seu futuro. O que fazer agora? Para onde ir? João não esperava pela ressurreição. Como nós vimos, ele ainda não entendia que Jesus haveria de ressuscitar. A pergunta que nós fazemos é essa: então por que é que ele permaneceu em Jerusalém? Por que é que ele permaneceu numa cidade que, além de não ser a sua, também lhe tratava com grande hostilidade? Por que foi que João ficou? Talvez ele tenha ficado para cuidar da mãe de Jesus, talvez, não sei. Talvez ele ficou porque não tinha dinheiro, talvez ficou porque não tivesse para onde ir, porque tivesse sem força, sem direção, pela perda do amigo. Ou pode ser que seja por tudo isso junto, mas eu creio em algo maior. Eu creio que João permaneceu ali simplesmente porque ele amava a Jesus. Para muitas pessoas, Jesus era só um milagreiro, talvez até mesmo um profeta, igual a tantos outros que vieram, mas também que se foram. Para outros, Jesus era a esperança de uma revolução política, um grande agitador. Mas para João, Jesus era muito mais do que tudo isso. Para João, Jesus era seu amigo. Não se abandona um amigo. Essa foi a razão maior, a razão principal pela qual João permaneceu em Jerusalém. Se você perguntasse, talvez eu lhe responderia. João entendia Jesus por completo? Não. João concordava ou estava feliz por Jesus ter se entregado à morte daquela maneira? Não.
João compreendia as decisões que Jesus tomou e que o levaram à morte tão triste, tão degradante? Não. Aliás, João nem ao menos esperava pela ressurreição de Jesus. João não tinha respostas nem para o seu próprio futuro. O que na verdade João tinha eram motivos para ir embora, partir para outra, buscar outros rumos. Tinha todos os motivos para isso. Mas João não foi embora. Ele não abandonou a Jesus. João permaneceu ao lado de Jesus porque um amigo não pode abandonar um outro amigo. Um amigo não pode se ausentar de perto de um amigo quando este mais precisa dele. Quando dias de incerteza vierem sobre a sua vida, quando você procurar resposta e não as encontrar, quando a enfermidade bater a porta da sua casa, quando você pensar que Deus não vai te responder, aprenda com João. Fique perto de Jesus. Perto de Jesus, assim como João, você estará a poucos metros, a poucas horas, da maior vitória que a sua vida poderia obter. Muitas foram as pessoas presentes na morte de Jesus. Já falei de Pedro, de Judas, de João, mas eu não posso deixar de mencionar a presença de uma certa mulher. Uma mulher que conheceu a Jesus de perto, uma mulher que o seguiu, uma mulher que o amou. O nome dessa mulher é Maria. Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria Madalena esteve o tempo todo por perto. Ela se angustiou quando os líderes religiosos exigiram que Jesus fosse morto numa cruz. Quando os soldados romanos chicotearam a Jesus a ponto de quase o matar, ela estava lá. Maria Madalena tremeu quando os espinhos da coroa perfuraram a testa de Jesus. E mais, ela chorou quando viu seu mestre tremendo debaixo do peso daquela cruz. No Museu do Louvre, em Paris, existe uma pintura famosa que retrata a cena da cruz. Naquele quadro, as estrelas estão mortas, o mundo está em trevas, mas pode-se observar uma forma humana ajoelhada nas sombras. É ela, Maria de Madalena. É ela, com os lábios e as mãos sobre os pés ensanguentados de Jesus. Não sabemos se ela de fato fez isso, mas nós sabemos que é perfeitamente possível que ela o tivesse feito. Maria estava lá. Estava lá para amparar Maria, a mãe de Jesus. Estava lá para chorar por ele, Jesus. Ela estava lá. Conhecendo Maria, o seu intenso amor por Jesus não é de estranhar. Não é de estranhar que ela estivesse ali. É de se supor, é de se aceitar que ela quisesse estar com ele o tempo todo. Naquele domingo pela manhã, ela também queria estar próxima a Jesus. Que manhã diferente é aquela. Maria Madalena se levanta da cama bem cedo, pega algumas especiarias, alguns frascos de óleo e sai em direção ao túmulo de Jesus. Ela passa o portão dos jardins e sobe a encosta daquela colina. Ela tem pela frente uma tarefa triste, sombria. Ela sabe que a essa altura o corpo já está inchado, enrijecido. O rosto de Jesus está esbranquiçado, o cheiro da morte já é muito forte. Enquanto ela caminha pela trilha estreita, o céu cinzento vai se tornando ensolarado. Passando pela última curva do caminho, olhando entre as árvores do jardim, ela percebe que a pedra que fechava o túmulo foi removida. Ela conclui que tiraram o seu Senhor da sepultura. Ela corre de volta para despertar Pedro e João. Eles, Pedro e João, correm ao local e verificam que de fato o túmulo está vazio. Pedro sai tremendo, assustado do túmulo. João, da mesma forma. Mas Maria fica ali. Maria permanece ali, assentada sobre uma pedra e começa a chorar. Os homens vão embora, talvez procurar respostas em um outro lugar. Maria prefere ficar ali, olhando e guardando um túmulo sem corpo, mas alguma coisa lhe diz que ela não está sozinha. É possível que ela tenha ouvido um barulho, ou ouvido um sussurro, não sei dizer muito bem. Talvez ela tenha simplesmente ouvido a voz do seu coração, dizendo a ela, não se ausente, não vá embora, dê uma olhada dentro do túmulo. Ela obedece à voz do seu coração e se abaixa para olhar no interior do túmulo. Ela estica o olhar pela porta que havia sido escavada na rocha e ela vai esperando até que os seus olhos se acostumem com a escuridão a ponto de poder enxergar em meio à escuridão.
Na escuridão do túmulo, ela percebe a presença de dois homens, um à cabeceira e outro aos pés daquela laje fria que havia recebido o corpo de Jesus. Mulher, por que você está chorando? Ela vê, parece ser um homem, sim, mas ele está diferente. Ele está todo vestido de branco, as roupas são radiantemente brancas. Mulher, por que você está chorando? Você não acha essa pergunta estranha? Que pergunta mais estranha para se fazer num cemitério, porque afinal de contas, um cemitério é justamente o lugar onde se chora. Essa pergunta pode até mesmo parecer um tanto grosseira, a não ser que a pessoa que está fazendo a pergunta saiba algo que Maria ainda não soubesse. Então ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde foi que o puseram. Que coisa maravilhosa! Ela o chama de meu Senhor. Até onde ela sabe, a boca de Jesus estava fechada. Até onde ela sabe, o corpo de Jesus estava morto, inerte, inchado. Até onde ela sabe, o corpo de Jesus poderia até mesmo ter sido levado por ladrões. Mas a despeito de tudo isso, ela ainda o chama de meu Senhor. É essa devoção, é esse carinho que faz com que Jesus ressuscitado, vivo, se aproxime dela. Ele chega perto, ela o vê, mas ainda não o reconhece. Ela pensa que é o jardineiro que se aproxima. Ora, Jesus poderia ter se revelado naquele momento, Jesus poderia ter ordenado ao anjo que o apresentasse a ela, Jesus poderia ter até mesmo convocado uma banda celestial para anunciar a sua presença. Mas Jesus não o fez. Com uma voz mansa, suave, conhecida e agora reconhecida, Jesus a chama pelo nome. Maria. Sim, ela ouviu seu nome sendo pronunciado por uma voz que ela conhecia. Por um homem para o qual ela nutria tanto amor, tanta gratidão e que ela mesma havia sepultado. Maria. Deus aparece nos lugares mais estranhos. Deus faz coisas que desafiam a lógica humana. As surpresas preparadas por Deus produzem sorrisos que substituem os rostos mais tristes. A presença desse Deus maravilhoso e ressurreto produz alegria onde só há lágrimas. Ele coloca estrelas brilhantes em céus que estão tremendamente escuros. Ele põe arco-íris no meio de nuvens e tempestades. Quando Maria o reconheceu, ela sorriu, ela se surpreendeu, ela se alegrou com um tipo de alegria que até então nunca ela havia experimentado. Quando ouviu a voz do meigo nazareno, ela o reconheceu e fez algo absolutamente adequado. Ela o adorou. Ela o reconheceu como Senhor da sua vida. Mas além de Maria Madalena, outros vários discípulos viram Jesus ressuscitado. Jesus apareceu a eles em carne e osso. Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, versículo 39, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo por alguns instantes. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Seu corpo era um corpo real, suficientemente real para andar pelo caminho empoeirado de Emaús, suficientemente real para ser confundido até mesmo com um jardineiro. Aliás, era tão real, que ele poderia até mesmo comer peixe no café da manhã com os céus. Mas ao mesmo tempo, o corpo real de Jesus era diferente. Alguns dos seus discípulos, embora tivessem andado com ele, demoraram a reconhecê-lo. Marcos, o evangelista, até que tentou descrever como é que era aquele corpo saído da sepultura, mas ao tentar fazer, ele contentou-se em dizer: Jesus apareceu em outra forma. Embora o corpo de Jesus guardasse características que poderiam ser reconhecidas, com certeza era um corpo melhor. Era aquele que nós chamamos de corpo glorificado. Foi com esse corpo de carne e osso, porém com características diferenciadas, que Jesus subiu aos céus. Atos, no capítulo 1, versículo 9, a Bíblia nos diz: foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus voltará com esse corpo. Naquele dia, enquanto Jesus subia, anjos declararam aos homens que olhavam para cima perplexos. Dizia assim: Galileus, por que é que vocês estão olhando para os céus?
este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Jesus é o homem-Deus. Jesus é o Deus-homem. Ele continua sendo as duas coisas, Deus e homem. As mãos que abençoaram o pão daquele menino galileu, agora abençoam as orações de milhares e milhares de pessoas. A mesma boca que um dia beijou crianças na Judéia, hoje, a mesma boca comanda legiões de miríades e miríades de anjos. Você tem ideia do que isso significa? Significa que a maior força do universo, o maior poder de todo o universo, maior até mesmo do que a própria morte, é capaz de entender você, é capaz de interceder por você. Creia, meu amigo. Jesus está aí, com você, ao seu lado, vivo, ressurreto. E ele disse que onde houvessem 2 ou 3 pessoas reunidas para ouvirem falar dele ou falando dele, ele se faria presente. Da mesma maneira que esteve com os discípulos depois da morte, eu posso lhe garantir, Jesus está presente aí, agora, exatamente agora. Ele te ama com um amor que não se esgotará jamais. Esse amor que é capaz de romper séculos, esse amor que é capaz de romper milênios, esse amor que se apresenta a você no dia de hoje. Fico pensando, como é que nós poderíamos terminar esse nosso encontro sem falar pelo menos mais uma vez de Pedro? Simão Pedro, ele tem um lugar cativo na primeira fila na cena da ressurreição. Olhe nas sombras da noite anterior à crucificação. Você vê aquele homem chorando, aquele homem com o rosto enterrado nas mãos. Você ouve o choro amargo do arrependimento? É Pedro. Pedro o impetuoso, Pedro o extremado. O mesmo Pedro que caminhou sobre as águas, obedecendo à voz de Jesus. Esse mesmo Pedro agora está chorando escondido. O choro de Pedro, esse choro amargo de alma, ele vai ecoando pela noite escura, pela noite fria de Jerusalém. O que o machucou mais? O fato de ter negado a Jesus ou o fato de ter jurado que jamais o negaria? Negar a Jesus na noite em que Jesus foi traído já era algo suficientemente ruim. Mas ele, Pedro, não precisava se vangloriar dizendo que jamais negaria Jesus. Uma negação já era lamentável. E 3? 3 negações era algo horrível, mas ele, Pedro, não precisava amaldiçoar, dizendo que não conhecia Jesus. Pedro está no redemoinho da tristeza, da culpa, da vergonha. É por isso que Pedro se esconde, é por isso que Pedro chora. Logo depois da morte de Jesus, Pedro caminhou mais de 130 quilômetros na direção norte. E sabe o que foi fazer? Ele foi pescar. Pescar. Nós ficamos intrigados com essa decisão de Pedro ir pescar. Jesus agora estava ressuscitado. Jesus havia dito que se encontraria com seus discípulos lá na Galileia, lá na região para onde Pedro havia ido. Mas o lugar acertado para o encontro não era o mar da Galileia, e sim um monte. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 28, versículo 16, da seguinte maneira: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Se os discípulos, e isso inclui a Pedro, deveriam encontrar Jesus num monte, o que é que ele estava fazendo num barco no mar da Galileia? Ninguém disse para eles irem pescar, mas Pedro foi pescar e os demais seguiram a Pedro. Além disso, não era Pedro que tinha abandonado a vida de pescador para seguir a Jesus? Não era Pedro que 2 anos antes aceitou o convite de Jesus para se tornar pescador de homens? Por que Pedro foi pescar, mesmo depois de saber que Jesus havia ressuscitado? Pedro havia entrado no túmulo, sabia que o túmulo estava vazio. Por que Pedro insistia em pescar? Pense comigo. Pode ser que estivesse com fome, pode ser que a pescaria tenha sido motivada por estômagos vazios, mas também pode ser que a volta para os anzóis, para as redes, tenha se dado em função de um coração partido. Sabe? Pedro poderia negar qualquer coisa, menos negar a negação. A tumba vazia não foi suficiente para eliminar o canto daquele galo da mente e do coração de Pedro. A culpa ainda o perseguia. É bem possível que Pedro tenha pensado assim: depois do que eu fiz,
Será que há chances para mim? Será que ele me aceitaria de volta? Você também já se sentiu assim? Você também já passou por situações semelhantes a estas que Pedro estava passando? Será que eu e você já não fizemos coisas? Será que você e eu já não falhamos? E falhamos de tal maneira que nos levaram a sentirmos-nos culpados, envergonhados, do mesmo modo como Pedro se sentiu? Por acaso nós nunca prometemos algo a Deus que nós não conseguimos cumprir? Eu, você, talvez nós tenhamos dito: eu nunca mais serei infiel. Eu, a partir de hoje, vou ser um excelente pai. De hoje em diante, eu não vou mais mentir, eu vou controlar a minha língua. Eu, quem sabe, vou mudar de vida. Nunca mais eu vou me meter em negócios errados, negócios escusos. Você já fez promessas assim? Você já prometeu coisas como estas e terminou por não conseguir cumprir? Você percebe que quando experimentamos a mesma derrota que Pedro experimentou, também nós nos envergonhamos diante de Deus? Pedro tem parceiros naquelas sombras. Pedro tem parceiros naquelas culpas. Pedro também tem parceiro em meia vergonha. Eu e você, invariavelmente, também caímos como Pedro caiu, na tentação da negação. Você e eu, à semelhança de Pedro, muitas das vezes escorregamos, mesmo quando não queremos escorregar. Quando caímos em pecado, como Pedro, também vamos pescar. Voltamos à velha vida, aos velhos hábitos, voltamos às velhas práticas. Quando sentimos culpa, fazemos aquilo que é natural e não aquilo que é espiritual. Aqui cabe uma pergunta a Jesus. Senhor, em teu reino há lugar, há espaço para pessoas como nós. Há espaço para pessoas que fizeram o que Pedro fez, para pessoas que fazem o que eu faço. Jesus responde a essa pergunta. Responde a você e a mim, a todo aquele que age como Pedro agiu. A resposta de Jesus veio à beira daquela praia na Galileia. Sabe o que Jesus fez? Jesus não abriu o mar para que Pedro viesse até ele. Jesus não transformou o barco em ouro, as redes em prata. Não. Jesus fez algo muito mais significativo. Jesus convidou Pedro para um café da manhã. Jesus preparou-lhe uma bela refeição. É claro que aquele café da manhã foi um momento especial entre os pescadores do lugar. Houve uma grande pesca, o reconhecimento de Jesus ressuscitado. Houve um momento em que chegaram à praia e encontraram Jesus ali junto às brasas, assando um delicioso peixe, pão quentinho sobre a pedra estava esperando por eles. Não é maravilhoso saber que aquele que derrotou o inferno, aquele que governa o céu, havia convidado seus amigos para se sentarem à mesa e comerem com ele? Ninguém estaria mais surpreso e agradecido do que Pedro. Ele, Pedro, que havia sido derrotado por Satanás, agora estava tendo a oportunidade de comer pão na palma da mão de Deus. Não importa se até aqui a sua vida tem sido uma vida longe de Jesus. Não importa se você tem se negado a seguir a Jesus. Aliás, não importa se até hoje o inferno tem conseguido derrotar a você, a sua casa, a sua família. Não importa nem mesmo se você está no meio do mar da vida, envolvido por uma pescaria enfadonha ou uma tempestade terrível. Não importa. Não importa se, como Pedro, você está escondido por conta das suas culpas e dos seus pecados. O dia já amanheceu. Olhe para a praia. Jesus Cristo de Nazaré está lá, a lhe esperar, esperando por você. Ele com certeza quer voltar a ser o seu melhor amigo. Estamos terminando nossa penúltima reunião. Na próxima semana, não deixe de participar do fechamento desse projeto. Não perca essa oportunidade. Não demora muito e mais o Natal estará batendo a nossa porta. Você sabe disso. Você precisa conhecer um pouco mais a pessoa de Jesus. Mais do que conhecer a Jesus e essa sua tão grandiosa história, você precisa permitir que Ele transforme a sua história. Tome hoje a decisão de ser amigo de Jesus. E eu te garanto que neste ano o seu Natal será totalmente diferente. Lembre-se, eu estou esperando a sua visita aqui na Igreja Batista da Paz. Eu gostaria de conhecê-lo, eu gostaria de cumprimentá-lo. Eu gostaria de poder orar por você. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus lhe faça feliz e que a grandiosa e bondosa mão de Deus permaneça sobre ti o tempo todo o tempo, em nome de Jesus.